Amados, nós queremos convidá-los nesse instante a estarem abrindo a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo de número 19. 2 Reis, capítulo 19, a partir do verso 14. Queremos meditar na palavra do Senhor por um breve período e que nós possamos ser abençoados por esta palavra. Nós queremos retornar, meus amados irmãos, à nossa série de mensagens Andar com Deus. E aqui falando sobre Ezequias como um homem que andou com Deus. Rei Ezequias foi este homem que andou com Deus. Nós já falamos sobre vários personagens do Antigo Testamento. Estamos agora tendo a oportunidade de falar sobre a vida do rei Ezequias, no momento crucial da sua existência, do seu reinado. Ele que assumiu o trono com 25 anos de idade, ainda jovem. E nós leremos aqui, 2 Reis, capítulo 19. 2 Reis, capítulo 19, um pequeno trecho de todo este contexto, aqui no versículo 14 até o versículo 19. E mais uma vez agradecer aos irmãos que estão conosco. Que Deus esteja abençoando a vida de cada um dos amados no nome de Jesus. E eu gostaria de passar a ler então esse texto neste momento. Versículo 14 até o versículo de número 19. Diz assim: Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou perante o Senhor, dizendo: Ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todas as nações e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és o Senhor Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, há uma regra que para determinados cargos você precisa ter uma idade mínima. Alguns começam aos 18, outros aos 25, alguns aos 30, principalmente se você pretende ser um juiz da Suprema Corte do nosso país. Você precisa ter uma idade mínima, precisa ter várias prerrogativas para assumir este posto. Mas um jovem foi elevado à condição de rei, com 25 anos de idade. Seu nome era Ezequias. Um jovem que talvez era promessa para muitos, mas Deus tinha um grande propósito na vida dele. Pois se olharmos no capítulo anterior, a partir do versículo 2, vamos perceber que este homem, ele andou nos caminhos do Senhor, e ele andou nos caminhos de Davi. Ele de fato buscou a Deus verdadeiramente. E no versículo 3, a declaração: fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Sim, aquele homem conseguiu remover os locais de idolatria que o povo judeu havia instituído ao longo dos anos. Era um tipo de poste ídolo ou um lugar de adoração. Não, naquele monte ali é um local muito bom, vamos construir ali um local de adoração ali. Vamos naquele outro monte, ou então debaixo daquela grande árvore. E assim o povo judeu foi se tornando um povo muito místico, criando raízes que vinham não da palavra do Senhor, mas dos outros povos. Engraçado, povos que tinham sido destruídos, que os seus deuses não eram absolutamente nada.
Mas ali estava um jovem que conseguiu remover esses lugares de culto e adoração. Você observa no versículo 4 do capítulo 18. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo. Ele fez mais do que muitos outros fizeram em toda a sua existência, mas o ponto principal está no versículo de número 5, que nós vamos retomá-lo lá na conclusão da nossa mensagem. Verso 5 do capítulo 18. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Veja essa declaração, meus amados irmãos. Se nós temos Davi, o homem segundo o coração de Deus, nós também temos na declaração desse verso, um homem que confiou verdadeiramente no Senhor, tal qual não houve nenhum anteriormente, nem mesmo Davi, e nem depois dele, até o dia que esse livro foi escrito. Não houve nenhum rei que demonstrasse tamanha confiança para com o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Mas, meus amados, nós de fato só podemos experimentar ou sermos testados a respeito da nossa confiança se nós passarmos por momentos de dificuldades. Porque se nós não tivermos lutas, aflições e tribulações, não tem como ser provado que você de fato é uma pessoa que confia em Deus. Pois é necessário passar pela prova, é necessário passar pelo teste. Se não houver teste, não haverá nota e não haverá conclusão final a respeito de como que você agiu. Então nós vamos perceber no capítulo 18 aqui, a partir do versículo 13, um grande teste para o rei Ezequias. Pois, depois de 3 anos de reinado, quando ele estava com 28 anos, veio então um grande exército, colocou as suas trincheiras do lado de Samaria, ou cercando a cidade de Samaria, que era o reino também dos judeus, mas o reino do norte. E aí, rapidamente, eu tenho que dizer que houve uma divisão de reinos dentro do povo judeu. Reino do norte e reino do sul. O reino do norte ficou com uma nova capital chamada Samaria. E foi essa capital que foi invadida pelo exército da Síria, e depois de 3 anos de cerco, de guerra, de luta, o rei conseguiu entrar na cidade de Samaria e destruir aquela cidade, tirar os moradores de Samaria e levar para a sua terra na Síria. E o rei Ezequias sabia que mais cedo ou mais tarde o mal também bateria na sua própria porta. Mas ele não imaginava que seria tão rápido, pois pouco tempo depois, esse mesmo rei se volta contra o rei Ezequias e começa a tomar as cidades do reino do sul, de Judá. Invade várias cidades, a tal ponto que chega nos muros de Jerusalém. E quando ele chega diante dos muros de Jerusalém, há um relato de como que o rei recebe a notícia de que o exército inimigo estava ali diante dele, diante dos muros da sua cidade, da sua maior cidade, que era a cidade de Jerusalém. Capítulo 19, versículo 1, o rei Ezequias recebe a notícia. Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes. O rei rasga as suas vestes, cobre-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Veja bem aonde ele vai. Na casa do Senhor. No versículo 14, vai narrar um outro momento, onde o rei da Síria também adverte o rei Ezequias que ele iria invadir a cidade de Jerusalém. Versículo 14, tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou perante o Senhor. O que me chama a atenção, e é sobre isso que nós queremos falar, irmãos, é que este homem confiou em Deus e ele andou com Deus.
De tal maneira que a primeira atitude do rei Ezequias diante da dificuldade, diante da adversidade, foi recorrer a Deus. Deus foi o refúgio dele. Foi a Deus que ele clamou, a Deus que ele buscou. Nos versos que nós lemos, essa declaração é enfática, mas por que eu estou referindo-me sobre isso como se fosse uma coisa assim tão espetacular? Porque a maioria dos reis do passado não fizeram isso. A maioria dos outros reis buscavam seu próprio poderio, suas próprias armas, ou então faziam alianças, como ele poderia ter feito com o Egito, ou então com o reino da Etiópia, que naquela época era também muito poderoso. De tal maneira que o rei Ezequias, ao invés de buscar a sua força na força do Egito, na força da Etiópia, ele busca a sua força em Deus. Ele coloca diante do Senhor aquela realidade e ele começa, irmãos, a orar e a buscar ao Senhor. O que me chama a atenção, dentre aquilo que nós podemos ver nesse texto, é que em muitas situações, quando nós estamos diante de uma grande pressão, a primeira atitude nossa é buscar nos nossos ídolos o socorro. Sim, ídolos do coração, ídolos levantados e criados pelas mãos humanas, que buscam nessas personificações a solução para os seus problemas, e vão atrás dessas coisas como se elas fossem as mais importantes, ou se fossem verdadeiras entidades capazes de solucionar os seus problemas. É em momentos de dificuldade que nós reconhecemos em quem a pessoa verdadeiramente confia, ou em quem nós verdadeiramente confiamos, seja dificuldade de ordem de saúde, ou então financeira. Nós ficamos já recebendo notícias de pessoas que quando recebem um diagnóstico, que estão com a doença, essa doença que nós estamos aí diante de uma pandemia, muitas delas ficam extremamente abaladas, como se aquela enfermidade significasse o fim das suas vidas. Mesmo que as estatísticas dizem que mais de 80% da população nem mesmo sente sintomas dela, ou então alguma coisa muito leve. Mas só o fato de você saber que está dentro de correr um risco de morte, seja porque não há um remédio, uma cura, ou seja porque esta enfermidade não pode ser controlada pelos fatores humanos, de tal maneira que a pessoa se sente totalmente perdida diante de uma notícia, isso abala a nossa fé. Pastor, mas com o rei Ezequias foi diferente, não era uma doença, mas era uma guerra. E o que significava? Que a maioria da população iria morrer. E quem seriam as primeiras pessoas a morrerem? Do próprio palácio o próprio rei. Então, aquela guerra iria causar muitas mortes. Aquela guerra iria causar a morte daquela população, e o rei sofre por isso. Diante de uma situação onde a morte é iminente, o que você deve fazer? O rei Ezequias nos dá essa grande lição, meus irmãos, que faz parte de toda a nossa mensagem. Nós devemos aprender a buscar o Senhor. Nós devemos aprender a confiar no Senhor. Veja, no verso 14, tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor. Primeiro ponto que nós abordamos, nós precisamos aprender a confiar no Senhor, a colocar nele a nossa salvação, a colocar nele o nosso socorro. Deus é o nosso socorro. Nós precisamos clamar ao Senhor. No versículo 1 do capítulo 19, quando ele recebe a primeira carta, ou a primeira notícia, a reação dele foi
rasgara suas vestes, cobrisse de pano de saco, que era tradição entre os judeus em momentos de crise profunda. Eles faziam desta forma, jogando cinzas sobre a cabeça, mas a descrição seguinte diz: e entrou na casa do Senhor. Ele foi orar, ele foi clamar ao Senhor, ele foi buscar ao Senhor, ele foi pedir socorro ao nosso Deus. Sim, socorro àquele que detém o poder de todas as coisas, a ele que nós precisamos buscar o socorro, em Deus. Então toda a história do rei Ezequias perfaz esta conclusão: diante da luta e da dificuldade, nós precisamos aprender a buscar ao Senhor. E por que eu digo aprender a buscar ao Senhor? Porque às vezes nós erramos ao buscar ao Senhor. Muitas pessoas erraram, porque muitas pessoas chegam diante do Senhor achando que Deus pode ser manipulado dentro de uma caixinha, achando que você ordena e Deus vai te obedecer, achando que você fala e Deus vai baixar a cabeça dizendo: Deus, eu fiz isso pelo Senhor, o Senhor é obrigado a me ajudar. Então as pessoas chegam diante do Senhor, vão buscar ao Senhor, mas o fazem de maneira errada. E aquilo que era para ser algo bom se torna algo ruim para si. Porque ao buscar ao Senhor, ele acaba ofendendo a Deus. Então, pastor, qual a forma correta de nós buscarmos ao Senhor? Amados, na história do rei Ezequias nós vemos alguns pontos, e aquele descrito aqui, esse descrito aqui nos mostra que ele não permitiu que outras coisas que ele tinha às mãos pudesse ser a sua grande confiança. Era um rei rico, que tinha recursos, que tinha soldado, que tinha condição de manter-se ali por muito tempo, mas ele prefere buscar ao Senhor e confiar em Deus. Quantas pessoas dizem: não, eu tenho o melhor plano de saúde, não, eu tenho o meu melhor médico, não, eu tenho muito dinheiro, não, isso não vai nem chegar perto de mim. E muitas pessoas começam a negar o perigo, começam a dizer: olha, não existe perigo, não é nada disso, não vai acontecer absolutamente nada. Mas só depois que estão diante de uma situação de calamidade é que eles começam a dizer: realmente eu tinha que ter buscado a Deus, eu preciso buscar a Deus. E às vezes buscam a Deus não porque Deus é a verdadeira suficiência para ele, mas é porque ele não tem mais outro caminho, já gastou tudo o que tinha para trás, não conseguiu resolver, agora sim só Deus. E quantos dizem isso, né? Agora só Deus, porque tentou e tentou de várias outras formas e não conseguiu. A oração do Pai Nosso, ela nos mostra a forma como nós devemos nos aproximar de Deus. Jesus orou, fez aquela oração, não para que ela fosse um mantra, mas que ela pudesse nos dizer como nós devemos nos aproximar de Deus. E ali nós vemos que Jesus nos ensina a honrar a Deus, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E então, após adorarmos a Deus, é que nós colocamos diante do Senhor os nossos pedidos, as nossas necessidades, e ali Deus vai nos abençoar. Se você me perguntar: pastor, qual a parte mais difícil dessa oração? Seria: perdoa as nossas falhas, como nós temos perdoado os nossos devedores? Ou então livra-nos do mal? Talvez a parte mais difícil é: faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Faça-se a tua vontade, porque eu apresento ao Senhor a minha oração, mas eu tenho que confiar, eu tenho que aguardar que o Senhor me dará a resposta que Ele quer dar, e que essa resposta eu vou conseguir suportar. Qual será a resposta de Deus? Eu vou conseguir entender essa resposta. Então, assim, nós vemos que Ezequias,
buscou ao Senhor. E dentro disso aqui, irmãos, eu posso fazer uma pequena observação no versículo 2 do capítulo 19, quando diz: então enviou a Eliaquim, o mordomo, a Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, cobertos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. O rei, quando soube daquela tentativa do outro rei da Síria de entrar na sua cidade, ele busca a ajuda do profeta Elias. Sim, o mesmo que nós temos na Bíblia. O profeta Elias viveu nessa época e ele foi procurado pelo rei Ezequias. O que nos mostra que nós precisamos aprender a buscar também ajuda em momentos de dificuldade. Em momentos de luta, nós precisamos buscar a orientação de alguém que nós julgamos que tenha mais sabedoria, capacidade de nos dar uma orientação a respeito da situação pela qual nós estamos vivendo. E me faz lembrar, e me faz referir o Salmo 133 que nós lemos no início. Ó, quão bom e quão maravilhoso viverem unidos os irmãos. E quando os irmãos vivem em união, eles procuram verdadeiramente se ajudar. E ali Deus ordena a sua bênção. Então, quando nós fazemos parte de uma igreja, significa que eu, como ser humano, preciso entender que quando eu participo do corpo, da vida e da igreja, eu estou cumprindo uma missão. Eu estou sendo um instrumento nas mãos de Deus para abençoar outras pessoas, e que outras pessoas serão usadas por Deus também para abençoar a minha vida, e que nesse contexto de ajuda mútua, Deus abençoa a vida da sua igreja. E quando eu digo isso, não apenas aqueles que vão presencialmente ao culto, mas aqueles que se importam, que ligam para os irmãos, que oram por eles, que procuram ajudá-los nas suas lutas e nas suas dificuldades. Ou seja, eu me coloco ali ao lado daquele que necessita e eu estou vivendo de fato a vontade do Senhor. Como eu disse da oração do Pai Nosso, não é Pai meu, mas é Pai Nosso. Ou seja, quando nós oramos, nós precisamos pensar na comunidade e não apenas no eu. Eu não posso orar a Deus pensando somente em mim. Eu preciso pensar no meu irmão. Eu preciso pensar naqueles que Deus também resgatou das trevas para estarmos vivendo juntos, em nome de Jesus. E, continuando um pouco mais, nós vemos aqui no versículos 16, que Ezequias alerta que a ofensa daquele rei era contra o próprio Deus. Veja o versículo 16, ele diz: inclina, ó Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. É interessante, irmãos, se nós formos ler as declarações do emissário aqui no capítulo 18, do versículo 19, aqueles homens, eles estudavam os povos que iriam eles estudavam os povos que eles iriam combater, guerrear contra eles. E quando eles estudavam, eles realmente utilizavam dos elementos de crença daquele povo para causar um aspecto de terror psicológico. Então, quando eles chegam diante de Jerusalém, eles não chegam usando a linguagem deles. Eles falam usando a linguagem do povo da terra, ou seja, do hebraico. E começam a falar em alta voz, dizendo: olha, o rei está dizendo que o seu Deus, o Senhor dos exércitos, vai livrá-los, pois não vai livrar coisa nenhuma. Então, aqueles inimigos, ao chegarem, sabiam muito bem das histórias do Deus de Israel, do Deus Todo-Poderoso, que havia tirado eles do Egito, e mesmo assim os afronta, dizendo: o Deus de vocês não vai poder livrá-los da nossa mão. Então, quando o rei Ezequias faz oração, ele diz: Senhor, eles estão afrontando o Senhor, eles estão afrontando o próprio Deus.
E olhe, meus irmãos, que naquela época eles não tinham a promessa. A promessa de Jesus, narrada aqui em João, capítulo 16, no versículo 33, quando Jesus declara: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E é importante nós entendermos esta frase, não está dizendo o seguinte: porque eu venci, vocês vão vencer, porque eu, assim como eu venci, vocês também vão vencer. Ele não está dizendo nesses termos, mas a interpretação correta é: porque eu já venci, vocês vão vencer. Cristo já venceu, Cristo já conquistou. É o filme que nós sabemos o resultado final. É o filme onde nós já sabemos o que vai acontecer no fim. Que o bem vai prevalecer, que o herói vai ganhar, e que ele vai chegar aonde ele está buscando chegar. Porque quem conquistou isso foi o próprio Senhor Jesus Cristo, e não há luta perdida para aquele que serve o Deus vivo. A luta já está ganha, nós só ainda vamos passar por ela, mas ao passarmos, vamos aprender a confiar no Senhor, e então nós vamos ver a resposta de Deus. Finalizando aqui, versículo 32. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu defenderei esta cidade para livrar, por amor de mim e por amor de meu servo Davi. Aleluia. É a resposta de Deus, meus amados irmãos, a uma situação onde, humanamente falando, não havia como eles se livrarem daquele exército tão poderoso. Então, aprenda, só termina quando Deus realmente diz que terminou. Só acaba quando realmente Deus diz que acabou. A nossa confiança precisa estar no Senhor. Ele atende às nossas orações. Ezequias nos ensina que nós precisamos aprender a confiar no Senhor. E nós só vamos aprender a confiar no Senhor quando nós passarmos por situações difíceis, lutas terríveis. É nesse momento que, quem sabe, pode ser escrito a nosso respeito: confiou no Senhor, Deus de Israel. De maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Você quer ser conhecido como uma pessoa que confia em Deus? Eis mais uma oportunidade. Nós estamos vivendo mais uma dessas oportunidades. Eu não quero que você ande numa corda bamba, preocupado se vai cair para um lado ou se vai cair para um outro. Eu quero que você ande confiante que o Deus que te sustenta não vai deixar você cair. O Deus que te sustenta é aquele que vai te levar até o reino dos céus. É aquele que vai te levar ao paraíso. E absolutamente nada vai vir para te derrubar por este caminho. Então, aprenda a confiar em Deus. E agora, quando vivenciamos todas essas dificuldades, é o momento de nós orarmos: Senhor, livra-nos. Senhor, nos ajude a andar na Tua presença. Senhor, nos ajude a dar um passo de cada vez, mas que cada passo que nós dermos, nós possamos aprender a confiar mais e mais no Senhor, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar, vamos fazer essa oração e dizer: Deus, tem misericórdia, Senhor, das nossas vidas. Deus, nos ajuda. Não sabemos aquilo que virá, mas independente do que vier, seja dificuldade de saúde, seja dificuldade financeira, de relacionamentos, que o Senhor
nos dê a vitória. Nós confiamos na tua proteção, no teu amor, na tua misericórdia, em nome do Senhor Jesus. E vamos orar também por aqueles irmãos nossos que às vezes não estão conseguindo gerar essa mesma fé, e eles precisam das nossas palavras, das nossas orações, da nossa ligação, da nossa mensagem. Seja essa bênção na vida desses amados irmãos, no nome de Jesus.